Boa tarde, jovens, aqui para continuar aquela nossa conversa sobre EDO. No primeiro vídeo nós vimos a panorama, o que é uma equação diferencial ordinária. Nós vimos como é a forma geral dessa equação e até resolvemos uma equação, né? Então eu queria continuar resolvendo aqui. Escolhi mais um exemplo aqui para nós resolvermos. Então eu acho que aqui dá nesse espaço. Se nós tivermos assim a seguinte equação diferencial: y duas linhas mais 4x igual a zero. Bom, então quero resolver essa equação diferencial, que agora é uma equação diferencial de segunda ordem, equação diferencial ordinária de segunda ordem. Então, nesse caso aqui é muito simples, nós não precisa de técnica nenhuma, nós vamos nesse curso aprender técnicas, mas esse caso é muito simples, você já sabe como fazer isso lá do cálculo 1. Você passa o 4x para o segundo membro, menos 4x. Então você tem aqui que a derivada segunda da função y, que é uma função da variável x, é igual a menos 4x. O que fazer agora? É só integrar, não é? Então você vai integrar no primeiro membro em relação a x e vai integrar no segundo membro com relação a x também, não é? Aqui você sabe que a integral da segunda derivada é a primeira derivada, não é? No segundo membro, integral de menos 4x vai dar menos 4x ao quadrado sobre 2, 2x ao quadrado. E aí você vai ter uma constante de integração. Só um detalhe que eu esqueci de falar no vídeo anterior, que essa constante aqui, na verdade, ela está acumulando a constante do primeiro membro com a constante do segundo. Para você não colocar um monte de constantes, você joga tudo para uma constante só, que vai ficar constante menos constante, que é igual a constante. Então essa coisa da constante para nós vai ser de importância menor, digamos assim. Vamos jogar tudo para uma constante só, tá bom? Muito bem, mas aqui eu ainda não encontrei a função, encontrei a derivada dela. O que é que eu faço? Integro novamente, né? Integro no primeiro membro e integro a função do segundo membro em relação a x, tá bom? Daí a integral da derivada é a função. No segundo membro você vai ter menos 2x3 sobre 3, 2 terços de x ao cubo, mais C1x, né, constante x, mais uma constante de integração, que é o acúmulo da constante que vem do primeiro membro com dessa integral do segundo membro. Então aqui você tem a solução geral da nossa equaçãozinha, tá bom? Essa é a solução geral. Solução geral. O que você nota de diferente da primeira? Na primeira, você tinha apenas uma constante de integração, não é isso? Uma constante na solução geral. Por que isso? Porque a nossa equação era de primeira ordem. Vai ter uma constante aqui no final. E aqui, nesse caso, você tem uma equação de segunda ordem. Então, vai aparecer duas constantes, né? Duas constantes na solução. Então, você pode, para quaisquer valores de C1 e C2 reais, você vai ter soluções distintas aqui, tá bom? Muito bem. Agora, veja bem, eu gostaria de falar agora sobre uma coisa que é chamada de modelo populacional. O que é modelo populacional? Deixa eu escrever aqui. Modelo. Oh, meu Deus. Modelo populacional. Modelo populacional. É para a gente ver um exemplo, que é um exemplo muito comentado de emprego das equações, de aplicação das equações diferenciais ordinárias, né? O que é o modelo populacional? É você calcular uma população, o número de habitantes de uma população no decorrer do tempo, né? Então, como é que é isso? Você tem aqui a taxa de variação da população, colocar em relação ao tempo, é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o número de indivíduos naquela população, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se você tem aqui uma população de coelhos, por exemplo, aqui é o número de indivíduos, vamos dizer que tem um casal de coelhos, 2 coelhos, a
a taxa de variação vai ser pequena, digamos assim. Mas se você tiver 100 casais de coelhos, a taxa de variação vai ser muito maior, né? Então, aqui o que a gente quer dizer? Que o crescimento populacional é proporcional ao número de indivíduos que tem naquela comunidade, não é? Então, é claro que esse modelo aqui é muito simples, muito ingênuo, não é? Porque se você for calcular a população assim, ela vai crescer infinitamente, né? Não estamos levando em conta alguns fatores que, num problema real, você teria que levar em conta, como alguns elementos vão morrer, né? Alguns indivíduos vão morrer no decorrer do tempo, vai ter problemas de alimentação, não vai ter alimentação para todo mundo, entendeu? Então tem que levar em consideração isso, mas só para nós nos ambientarmos com as equações diferenciais e ver um emprego direto dela, vamos calcular aqui como seria calcular a população num determinado tempo. Aqui nós temos a equação diferencial que nós temos que resolver. Isso aqui pode ser escrito assim também, né? Aqui y é uma função de t. Y é a quantidade de habitantes, número de habitantes, né? É a função do tempo, t. Troquei x por t aqui porque é mais comum você falar em tempo, né? Então isso é ky, tá bom? Como é que eu resolvo? Aqui você tem uma equação diferencial de primeira ordem, não é? Como é que eu resolvo essa equação diferencial? Então, essa equação você já sabe a solução dela. O que ele está dizendo aqui? A derivada de uma função é proporcional à função. Que função você conhece cuja derivada é proporcional a ela mesma? Deixa eu mudar a pergunta. Qual é a função cuja derivada é ela mesma? É a função exponencial, né? Então, nós já sabemos aqui que a resposta dessa equação diferencial tem a ver com a função exponencial. Mas vamos resolvê-la. Para resolver, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse y aqui para baixo. Eu vou considerar que y é diferente de zero, tá? O número de habitantes tem que ser diferente de zero. Então, já posso passar aqui para baixo, né? Y' sobre y é igual a k. E aí eu integro em ambos os membros. Y' sobre y dt, né? Agora é dt. Integral de k dt em relação ao tempo. Ora, y' dt é a diferencial de y sobre y. O segundo membro, k dt. Ok. Aqui você sabe integrar em ambos os membros. A integral de dy sobre y é log do módulo de y, né? Em alguns momentos a gente vai considerar que y é uma função positiva, e aqui já podemos, né? Nunca vai ser negativo, né? O número de indivíduos nunca vai ser negativo, então você já poderia tirar o módulo, tá certo? Mas se você fizer as contas, você vai ter que separar em dois casos, quando y é positivo e y é negativo. Mas aqui nós já sabemos que y é uma coisa maior que zero, né? O número de indivíduos é sempre maior que zero. Então já posso tirar esse módulo aqui, tá bom? A gente não vai esquentar muito a cabeça com esse detalhe aí não, tá bom? O importante é aprender a técnica de resolução. Aqui você vai integrar k, uma constante, então é k, t, mais a constante de integração, que tem uma constante no primeiro membro, uma constante no segundo, eu junto em uma só. Vou chamar de C1, tá bom? Constante C1. Ora, considere que eu já tirei o módulo, então eu vou elevar ambos os membros aqui vou exponenciar ambos os membros, né? Aqui, e elevado a log de, assim, e elevado a log de y, e elevado a kt mais C1, tá bom? Então nós vamos ter a seguinte conta. E elevado ao log, então nós temos aqui, e elevado ao log vai dar y, né? E elevado ao log de y vai dar y. Então y no primeiro membro. No segundo membro eu tenho a exponencial elevado a uma soma. Então vai dar e elevado a kt vezes e elevado a C1. Né? E elevado a kt vezes e elevado a C1. Tá certo? Então vamos lá. E elevado a C1 é uma constante. Então eu vou chamar tudo isso aqui de constante C, tá bom? Para simplificar, aquela coisa da constante que eu já observei no item anterior, não é?
Então a constante eu vou ter assim, y igual, passa a constante para frente, c e elevado a kt. Esse k é lá do início, na verdade é a constante de proporcionalidade aqui do crescimento nessa população. A nossa constante c é a constante que apareceu da integração que nós resolvemos aqui, de integrar a equação diferencial, né? Então, esse seria a solução geral. Essa seria a solução geral da equação, né? Ou seja, para cada número real c aqui é o número real, né? Para cada número real c, você vai ter uma solução diferente, tá bom? Agora, mas aqui o número c está determinado, né? Como está determinado? Se eu calcular y de 0, eu vou ter c e elevado a 0, né? Ou seja, e elevado a 0 é 1, é c. Então, o meu c, no final das contas, essa constante eu sei quem é. É y de 0, ou seja, é a população inicial. É o número de habitantes no tempo 0. Então, eu já poderia escrever assim. A população é calculada da seguinte forma. Y de 0, que é a população inicial, vezes e elevado a kt, né? Seria isso. Ou seja, se eu quiser calcular, por exemplo, se a minha constante de proporcionalidade for 1, e eu quiser calcular, o tempo é dado em anos, e eu quiser calcular a população daqui a 10 anos, como é que vai ficar isso? Y de 10 é igual a y de 0, que é igual a c. Opa, e vou dar a população inicial também. Tem 2 indivíduos só no começo, no início de tudo, né? No início de tudo, você começa com, digamos, um casal de coelhos, naquele nosso exemplo. Aí você vai ter 2 vezes e elevado k é 1 e t é 10, né? T é 10. Então, o número de habitantes vai ser 2 vezes e elevado a 10. Puxa, e elevado a 10 vai ser um número muito grande, né? Mais de 2.000. Então, em 10 anos vai ter, de 2 coelhos vai virar 5.000, sei lá, 7.000 coelhos. Aí a gente aqui faz na calculadora, né? Tá bom? Não vou fazer agora essa conta, porque eu não estou em calculadora aqui, mas você pode fazer, elevado a 10 vezes 2. Se o tempo fosse 2, nós teríamos y de 2 igual a 2, né? Porque y de 0 é 2 vezes e elevado ao quadrado. E elevado ao quadrado já dá para a gente calcular mais ou menos, vai dar entre 8 e 9. 18 em 2 anos. Em 2 anos você teria essa quantidade, né? Quase 20 indivíduos, né? Veja que cresce exponencialmente. Em 10 anos vai dar 5.000. Então, é só um exemplinho para a gente sentir essa coisa das aplicações das equações diferenciais. Continuamos essa conversa no próximo, porque eu vou ter que interromper o vídeo agora, que tem que ser curto, como eu falei. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.